Nessa aula, a gente vai ver um conceito muito importante que a partir daqui você vai ouvir falar desse daqui mais do que você vai ouvir seu nome, que é o conceito de funções. Você lembra que nas aulas de lógica de programação, eu te ensinei a fazer uma função lá na parte lógica, na parte teórica. Agora a gente vai fazer uma função na parte prática. Então, vamos começar pela função mais básica que você vai poder fazer na sua vida. E a estrutura para fazer uma função é o seguinte. Você escreve a palavra function e aí você põe o nome da sua função. Esse nome ele não pode ter espaço, nem caracteres especiais e nem começar por uma letra, por um número. Tudo bem? Então vamos fazer a nosso exemplo, somar. Existe um padrão que se usa para fazer a nomenclatura das nossas funções. Por exemplo, se eu tenho uma função que o nome dela tem dois nomes, por exemplo, somar número. Como é que eu escrevo aqui? Eu tenho a opção, obviamente, de escrever assim, somar número. Mas ele não fica muito fácil de eu entender. Então, como é que a gente faz? Normalmente, somar número. Porque aí fica mais fácil de eu ver. Então, a primeira letra sempre vai ser minúscula. E nos nomes subsequentes, a gente põe a primeira letra maiúscula. Então, vamos deixar a nossa função com o nome de somar número. E aí a gente vai usar parâmetros que a gente vai passar. Ou seja, a gente vai inserir valores na nossa máquina, nossa mini máquina. E o nosso bloco de código. Então, para a gente somar um número, o que é que a gente precisa? Basicamente, a gente precisa de dois números, né? Duas variáveis, para a gente somar uma com a outra. Então, a gente vai receber x e a gente vai receber y, separado por vírgula. Tá? Então, feito isso, nesse meu bloquinho de código, a gente já vai ter duas variáveis já definidas de cara, que é o x e o y. Depois de fazer isso, a gente vai fazer agora a nossa conta, variável conta, que vai ser igual a x mais y. Certo? Ou seja, independente dos valores que eu passar aqui, eu vou pegar x e vou somar com y e vou guardar essa soma, esse valor, na minha variável conta. E agora, como é que eu digo o resultado dessa função? Eu uso return e a minha variável conta. Claro que existe uma outra forma mais fácil de fazer isso, mas eu estou te explicando de forma mais didática, para você entender mais os conceitos baseado nas coisas que você já aprendeu nas aulas anteriores. Uma forma mais fácil, por exemplo, de fazer isso é eu copiar essa soma e botar ela já aqui no resultado. E eu não vou usar essa variável conta. Então, minha soma fica basicamente assim. Eu vou retornar e vou fazer a soma direto aqui, antes de retornar. Então, como é que eu uso essa função? Vamos lá, vamos usar ela. Agora a gente criou ela, vamos usar ela agora. A gente tem a nossa mini máquina aqui, a nossa máquina de fazer café aqui, e agora vamos usar ela. Então, vamos lá. Eu ponho aqui resultado, por exemplo, vai ser igual. E como é que eu uso essa soma, essa função que a gente fez? Eu somente digito somar número, abro parênteses, ponho o meu ponto e vírgula aqui no final, e aí eu ponho, por exemplo, 10 e 20. Ou seja, eu passei a minha função somar número, e eu estou passando os meus parâmetros 10 e 20. Quando ele vir para cá executar a função que eu criei, o x vai virar o 10 e o y vai virar o 20. Então, aqui ele vai fazer 10 mais 20, e obviamente vai ser 30. E o resultado, que foi o que eu retornei aqui, vai vir para cá. Então, se eu fizer, por exemplo, x mais y aqui, e aqui eu retornar conta, se eu tentar, por exemplo, usar essa variável conta, dar um eixo nela aqui, ó, vai dar erro. Por quê? Porque todas as variáveis que são criadas dentro de uma função,
elas permanecem dentro da função. Elas não podem ser usadas fora. Mas, contudo, se eu criar a minha variável fora, aqui eu vou estar só reutilizando a variável que está fora. Então, aí agora eu posso usar a minha conta aqui. Mas, se eu não criei ela fora e eu só estou usando ela aqui dentro, eu criei já aqui dentro. Então, ela não pode ser usada fora. Nesse caso aqui, eu criei a função somar número, passei os valores. Aqui ele fez o que teve que ser feito para fazer a conta. Quer seja direto, quer seja utilizando uma variável, quer seja, enfim, fazendo uma infinidade de mais códigos. Tudo que for processado e feito aqui dentro, vai continuar aqui dentro. A única coisa que sai desse código, desse bloco de código, é o que você manda no retorno. Ou seja, eu mandei a minha variável conta. Então, essa função aqui, somar número 10, 20, vai me retornar 30. Eu falo essas nomenclaturas retornar porque a partir de agora a gente vai usar muito essa palavra retornar, tá? Porque a gente vai usar muito funções e toda função ela retorna alguma coisa. Quer essa coisa seja nulo, nada, ou quer seja algum resultado concreto. Nesse caso aqui, nossa função somar número está retornando esse resultado. Então, se eu pôr aqui resultado, vai ser a variável resultado. Olha só o que vai acontecer. Resultado 30. Compreendeu? Se eu botar aqui 20, 20, meu resultado vai ser 40. E assim sucessivamente. Se eu botar 200 e aqui 20, meu resultado vai ser 220. Tudo bem? Então, basicamente, é assim que você cria uma função. Ela precisa ter um parâmetro a ser enviado? Não, ela não precisa. Posso muito bem ter ela assim, mas sempre que eu executar uma função, mesmo que não tenha parâmetro, eu tenho que abrir e fechar aqui o parênteses, tá? Tanto na hora de criar, quanto na hora de usar ela, mesmo que eu não passe nada aqui dentro. Certo? Então, por exemplo, eu tenho a função mostrar nome. E a única utilidade dessa função é me retornar, por exemplo, a string Boniek. Então, como é que eu uso essa função? A utilidade dela, a única função dessa função é retornar uma string. Então, eu posso fazer meu nome é, dois pontos, e aqui eu uso a minha função, mostrar nome. Meu nome é Boniek. Eu estou usando aqui, eu estou já concatenando o texto com o uso de uma função. Eu posso muito bem fazer assim, ó, nome igual a mostrar nome e ponho o nome aqui. Vai funcionar do mesmo jeito, certo? Agora tem um item e um detalhe muito importante que muitos iniciantes do PHP cometem e ficam sem saber por que está acontecendo isso. Por exemplo, em vez de usar o retorno aqui, vamos supor que eu usasse um eixo. Tá? O que é que isso vai acontecer? Na hora que eu executar a minha função aqui embaixo, na hora de eu definir, tudo bem, não vai acontecer nada. Mas na hora de eu executar a minha função, quando ele executar isso daqui, que ele achar um comando eixo, o comando extra mostra alguma coisa na tela. Então, independente de eu estar usando isso daqui, o resultado de um eixo vai ser mostrado na tela. Então, olha só o que vai acontecer se eu fizer dessa forma aqui. Boniek, meu nome é vazio. Ou seja, na hora que eu executei isso daqui, ele executou o comando eixo e mostrou o nome Boniek. Se eu não fizer isso daqui, ó, só fizer essa definição aqui, ele vai mostrar o nome Boniek, porque eu dei um eixo aqui dentro. E aí depois ele vai mostrar o meu eixo. Meu nome é nome, que vai estar, inclusive, vazio, porque eu não retornei nada aqui. Então ele vai ficar vazio. Se eu fizer assim, fulano, por exemplo, ele vai imprimir na tela o nome Boniek, mas vai retornar para a minha variável nome aqui, fulano. Então, olha só o que é que vai acontecer. Boniek,
Meu nome é fulano. Então, a variável nome vai ficar com fulano, porque é o que foi retornado. Mas como teve um comando eixo aqui, ele vai imprimir. Tá? Então, essa é uma coisa para a gente ter cuidado. Que muitas pessoas, principalmente no início, criam uma função, tudo muito bonitinho, e quando é no final da função, pá, dá um eixo aqui. Então, ela faz, vamos lá, somar número x e y. E aí ela faz conta igual a x mais y. E aí ela dá um eixo aqui no final. E aí ela põe resultado é igual a somar número 10 e 20. Meu resultado foi resultado. Olha só o que vai acontecer aqui. 30, meu resultado foi vazio. Porque ele mostrou 30 na hora que você executou aqui ele. Ó. Executou aqui, ele mostrou 30, mas ele não retornou nada nessa função. Então, resultado ficou vazio. Então, quando você for mostrar o resultado aqui, está vazio também. Compreendeu? Então, para a gente sempre ter cuidado que numa função, o resultado dela tem que ser usado com o return. Se eu fizer assim, aí agora funcionou normalzinho. Certo? Então, basicamente, isso é sobre funções. O PHP tem centenas de funções que já vêm criadas nele. E a partir de agora, nas próximas aulas, a gente vai ver algumas delas, porque você vai usar muito as funções do PHP. Antes você tem que aprender a criar a sua própria função. Agora que você sabe como funciona uma função, como usar uma e como criar a sua, agora a gente vai aprender a usar as do próprio PHP. Tá bom? Então vamos para as próximas aulas.